Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 2 do podcast Com Ética, o podcast do Compliance Trabalhista. Estou imensamente feliz e com muita energia para poder compartilhar todas as bases do compliance trabalhista para pequenas, médias empresas, com foco não só para garantir a sustentabilidade dos negócios, mas garantir a marca da empresa, as suas missões, os seus valores, com métodos disruptivos, modernos, em que a governança corporativa é a bola da vez. Quando se fala em compliance trabalhista, há que se pensar sempre na alta administração de uma empresa, seja ela pequena, média ou grande. O grande foco é nós cuidarmos da governança corporativa. É através de uma governança corporativa baseada na ética, baseada em princípios sólidos de sustentabilidade do dia a dia dessa empresa, da sua empresa. Jamais se copia modelos de gestão. Cada empresa tem a sua natureza, tem a sua essência. E quando uma empresa ela coloca esse princípio como uma base de sustentabilidade para, inclusive, implantar um programa de compliance, principalmente buscando métodos para garantir não só o engajamento dos seus empregados, mas também o próprio negócio. Porque hoje, quando se pensa num negócio, nós pensamos na sociedade, nós pensamos no consumidor, nós pensamos nos fornecedores, nos prestadores de serviços e também de todas as pessoas que fazem parte de uma empresa. Com isso, o compliance hoje, ele é considerado um método, ele é praticamente uma técnica de gestão e, com certeza, vai garantir muitos benefícios. O principal deles é a mitigação de passivos trabalhistas. Sim, muitas vezes se fala muito em processos judiciais, fala-se muito em complicações perante todas as condenações que muitas empresas sofrem ou temem sofrer. Na verdade, o compliance ele está paralelo a esse cenário. O compliance é antes. Nós vamos arrumar a empresa para que ela esteja organizada frente ao seu negócio. E, como consequência, caso, evidentemente, ela precise defender todos os seus objetivos internos, tudo está pautado com muita documentação, com muita assertividade, em que todos os fatos, o cotidiano de uma empresa são espelhados pelos processos internos que são incorporados dentro de uma governança corporativa. Sou Alexandra Candemil, sócia fundadora da Candemil Advogados, sou mestre em Relações Internacionais, especialista em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e em Compliance Trabalhista e atualmente com certificação em liderança. Busquei nos últimos anos uma alteração significativa na minha carreira, porque o meu propósito é, atualmente, e que vai permanecer com certeza nos próximos anos, é auxiliar os empresários e empresárias num novo cenário em que o negócio está em primeiro lugar. E com certeza, para que possa dar continuidade ao podcast, eu tenho que agradecer ao patrocinador oficial e exclusivo que desde o primeiro momento deu um sim para essa grande ideia que é compartilhar conhecimento de práticas estratégicas de compliance. E feito essas considerações, já quero agradecer a Topcar Land Rover, luxo moderno sobre 4 rodas, no trânsito, escolha a vida. Obrigada, Topcar, por acreditar nesse projeto que com certeza já está ganhando espaço nas mídias sociais. Dando continuidade então ao nosso episódio número 2, e é claro, a grande surpresa e com grande emoção também, porque aqui vocês já me conhecem, tudo com emoção é porque há um trabalho por trás para a gente chegar aqui hoje e estar apresentando conteúdos para quem está me ouvindo, você empresário ou empresária. E não foi à toa que nós escolhemos uma pessoa extraordinária, uma pessoa que, além de ser uma pessoa com ética, ela cuida de toda a assessoria jurídica do SEBRAE de Santa Catarina. Eu estou aqui com um amigo, eu posso chamar assim, Com certeza. Dr. Pedro Pirajá.
E quero, primeiramente, te agradecer pelo convite, teu sim de imediato, a tua grande disponibilidade de estar aqui conosco nesse nosso podcast. O podcast é nosso, dos empresários, das empresárias, de todos que estão aqui nos ouvindo. Boas-vindas a você, bem-vindo, e gostaria que você fizesse aí um pitch sobre o teu trabalho no Sebrae. Obrigado, Alexandre. Eu quero cumprimentar aqui todos os ouvintes, esse seleto público ouvinte do Com Ética podcast. Já é um sucesso, né? Eu tenho certeza que a gente vai continuar fazendo muitos podcasts a respeito desse tema que é tão importante para os micro e pequenos empresários, do qual eu represento pelo Sebrae de Santa Catarina, né? É um tema que é desafiador, né? E o seu trabalho demonstra o quanto a gente consegue fazer essa implementação nas micro e pequenas empresas locais. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Pirajá, sou assessor jurídico do Sebrae. Também fiz um processo de transformação. Para quem não sabe, a minha sócia é Solange Pirajá, uma advogada que tem 92 anos, muito representativa no estado de Santa Catarina. E de lá para cá nós fizemos uma mudança muito radical no nosso escritório. A minha avó também sempre foi reconhecida como uma advogada de direito empresarial, na área trabalhista, empresarial, como você, Alexandre, né? E eu confesso para você que no começo da minha carreira eu percebia que a advocacia era algo muito ruim, né? Eu cheguei a cuidar de 7.000 processos judiciais, né? E eu confesso que nos 5 primeiros anos eu achei que eu ia morrer. Vamos ser sinceros, porque toda vez eu tinha prazo, né? Todo dia eu tinha uma sustentação oral para fazer. E não que eu não goste de fazer sustentação oral, mas é que eu acho que a forma com que a advocacia judicializada utiliza esses preceitos é um pouco acelerada demais, né? E eu percebi uma nova realidade quando eu comecei a participar do Sebrae, que era uma outra área que a minha avó executava muito bem, que é o terceiro setor, né? Atuando com as entidades empresariais, eu comecei a perceber um novo direito. Eu comecei a perceber um direito que trouxesse valor agregado para o cliente, que é o que você está colocando aqui no início. Como é que a gente pode trazer algo que seja positivo para uma empresa? Quando surge uma ação trabalhista ou quando surge uma ação criminal, nós já não temos muito o que fazer. É aquela história, o cliente já está com a faca no pescoço, né? Então, eu percebi que no Sebrae eu tinha condições de oferecer uma advocacia diferenciada, uma advocacia preventiva. E a partir dali, eu decidi que eu só faria isso. Hoje, com a graça de Deus, eu tenho muitos poucos processos judiciais, cuido do compliance do Sebrae de Santa Catarina e também estou em parceria com você e com outros advogados para poder oferecer soluções para micro e pequena empresa. Vejam, em 2017, por exemplo, algo que envolve compliance, né, nós trouxemos para a instituição a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um tema que envolve o compliance de dados, efetivamente, né? E de lá para cá, os nossos conselheiros, os nossos diretores começaram a perceber a importância dessa consultoria para a micro e pequena empresa, e não só para a entidade. Então, eu acho que a grande questão de estar dentro de uma instituição como essa é que todo tipo de ação ela pode ser utilizada para dentro e para fora, né? E aí com a parceria local, né? Nesse caso você é uma grande parceira nossa e eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai construir algo que seja muito produtivo e no tema de hoje tratando desse tema de compliance que há muito tempo eu venho falando da dificuldade da implementação do compliance para micro e pequena empresa, já que a estrutura que o IBGC traz, por exemplo, é uma estrutura muito difícil de implementação. Então, eu sempre acredito na diferenciação do advogado. Eu gosto muito de uma fala de um livro do Direito das Startups do colega Eric Nibo, que diz o seguinte, que o direito ele é modificado pelo belíssimo profissional que o ecossistema tem. Se nós estamos no ecossistema mais desenvolvido do Brasil, que é Santa Catarina, eu não tenho dúvida que nós temos belíssimos profissionais como você, né? Então, vamos seguir esse podcast, eu tenho certeza que ele vai ser muito produtivo e, mais uma vez, eu quero agradecer toda a equipe do Com Ética, né? E, quem sabe, aí atender as expectativas de vocês. Nossa, super interessante a tua fala e até complementando e depois fazendo o link com a primeira pergunta, eu diria que o verbo construir é um momento de reflexão. Porque nós da advocacia, e também aconteceu esse processo na própria Candemil, nós temos sim processos judiciais, cuidamos já há muitos anos, mas eu comecei a perceber que eram tantas condenações, ou às vezes aquele esforço de diminuir ou mitigar um passivo trabalhista, eu via, meu Deus, eu
poderia cuidar ou ter cuidado dessa situação antes, né? Fora as oscilações que existem de decisões judiciais. Então, quando eu percebi que eu poderia trabalhar com algo novo, então eu busquei um método novo, utilizei normas internacionais. Os meus cursos, Pedro, foram todos em governança corporativa. Eu fui para São Paulo, eu fui em congressos com empresários, eu mudei a caixinha, né, do direito, eu fui para a governança corporativa, porque ali eu comecei a perceber que é o foco inicial de corrigir, né? Quando eu digo corrigir, com todo respeito ao empresário e empresária, a gente precisa corrigir, porque cada um com as suas competências. Então, nós do jurídico, sabendo todas essas problemáticas de temas, discussões, a gente já pode corrigir nas empresas. E aí que vem a primeira pergunta. Quando a gente fala em compliance, Pedro, qual a diretriz que você acha mais importante para ser seguida? É primeiro convencimento da alta administração ou é por capacitação? Qual seria, digamos assim, um princípio básico para ti? Olha, eu vou colocar um pouco da minha experiência como assessor jurídico, como quem ajudou a implementar o compliance no Sebrae e no Sebrae Nacional como um todo. Porque, veja, o Sebrae ele é uma entidade sui generis, né? Ele atua de forma sistêmica. Então, muitas coisas acontecem dentro da instituição de uma forma organizada. Por exemplo, o nosso manual de integridade, que é a regra específica do compliance, ele foi elaborado pelo Sebrae Nacional. E muitas vezes há uma crítica nesse ponto, porque eu gosto muito do que o Clóvis de Barros fala sobre isso, né? Código de ética, por exemplo. Pediram para ele recentemente para elaborar um código de ética de uma grande instituição SA. Ele disse, eu não posso fazer isso, porque a ética ela se relaciona entre pessoas. Somos nós que temos que construir o código de conduta e ética daquela instituição que nós trabalhamos. Então, há uma crítica muito severa nesse ponto inicial do compliance, ao meu ver. Porque a alta cúpula ela tem que ter uma compreensão sobre o que é compliance no primeiro momento. Porque instituições como a nossa, elas já têm uma estrutura de governança antes mesmo da implementação do compliance. Por exemplo, a auditoria. E a grande crítica que eu faço hoje às grandes instituições do qual eu faço parte é que compliance não é auditoria, né? Quando eu falo de compliance, eu falo de prevenção, como eu disse para vocês aqui no início do podcast. Eu, por exemplo, no compliance do Sebrae, lá no ano de 2017, identifiquei um projeto de lei que iria impactar a instituição, que é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é compliance. Isso é compliance. Algo que ainda não aconteceu. A auditoria ela faz exatamente o inverso. Já aconteceu o problema. Agora eu vou auditar e identificar os problemas e tentar preservar aquela atividade que foi realizada. Então, na minha concepção, o primeiro passo do compliance é convencer a alta cúpula do que é efetivamente compliance. Compreender o que é ética, compreender o que é uma conduta ética, como se constrói uma conduta ética dentro da instituição e aí sim, a partir dali também colocar a alta direção nessa responsabilidade, porque obviamente não adianta nada nós temos um código de ética muito bem estruturado e ele não ser devidamente aplicado pela alta direção. Começa pela alta direção sem dúvida nenhuma. Mas depois também o engajamento, como você colocou muito bem aqui na introdução, dos colaboradores é fundamental, né? Freios e contrapesos são realizados por todos, né? Então não adianta a alta cúpula também estar engajada, mas os colaboradores não darem a menor atenção a essa questão ética, né? E hoje a gente vive, você sabe muito bem, uma transição muito grande nas relações de trabalho, né? Esse é um negócio que implica muito as condutas éticas, né? Na nossa geração, às vezes fazer uma gracinha com um colaborador, com um colega, era algo normal, né? Hoje você já trata de forma diferente. E a conduta ética ela vai mudando ao longo do tempo, né? Então, o entendimento e o engajamento contínuo, ao meu ver, também são fundamentais. Sensibilização a respeito de temas. Trazer grandes nomes como Alexandra Candemil para falar sobre esse assunto nos escritórios, dentro das áreas jurídicas, dentro das áreas de trabalho da instituição, é fundamental, é contínuo, não adianta, é um trabalho eterno dentro da instituição. Claro, hoje, a crítica que a gente sempre faz à micro e pequena empresa é nesse sentido, e até mesmo ao IBGC nesse ponto, né, que estabelece a regra de governança muito estruturada. Eu faço essa crítica nesse ponto porque acho que existe uma maneira de se aplicar compliance às micro e pequenas empresas de uma forma mais simplificada e você já encontrou esse caminho, né?
Sim, foi bem interessante também esse teu comentário, porque quando a gente fala em cultura, e o compliance, ele nasce, se desenvolve, se estrutura e se sustenta, inclusive, com uma cultura. Exato. E essa cultura, ela começa com as missões e valores da empresa. Então, estudando, né, junto com meus cases de sucesso com os micro, pequenas e médias empresas, eu comecei a perceber, e eu te confesso, Pedro, e para quem está nos ouvindo, né, empresários e empresárias, que eu busquei uma criatividade disruptiva, sim, com coragem, não vou dizer que não, de acreditar, e por isso, para mim, 2023 está sendo um marco na minha vida profissional, porque eu tinha que vivenciar. Então, em 2021, eu tive um marco mais teórico, que foi quando eu publiquei minha obra Compliance Trabalhista e a Política de Sanções Disciplinares. Que é um sucesso. Que é um sucesso. Já fui convidada, inclusive, para a 2ª edição. E eu comecei a perceber que eu precisava criar um método mais simples, né? Então, eu consegui chegar nesse empresário. E todos, Pedro, todos têm algumas dores que são as mesmas. Primeira, eles sentem que a parte trabalhista, a estrutura da empresa está desregrada. Eles desconfiam que está desregrado. Segunda dor, é tudo muito separado. Contabilidade, geralmente eles terceirizam, aí tem um DP, um RH ou não tem. Aí eles não sabem se estão fazendo certo ou não algum processo e fica na insegurança. Terceira dor, eles não têm o departamento todo estruturado. Muitas vezes eles não conhecem as expectativas que eles querem do empregado ou da empregada e vice-versa. Outra dor, eles têm um medo, mas é natural. Eu sei que você empresário, estão me ouvindo, mas é natural do negócio, porque nós não queremos ser acionados. É uma questão de um processo judicial. Nós sabemos que isso realmente tira a tranquilidade de uma empresa, mexe com o fluxo de caixa de uma empresa, né? A mera expectativa, até tu tendo certeza absoluta, não, esse caso tá ganho, não é assim. Um processo, ele tem muitas questões que podem promover até a questão do tempo, ficar 1 ano, 2 anos ou 3 discutindo uma demanda. Então, essas dores eu comecei a perceber. E vindo, né, e somando com modelos, né, e eu peguei todos os pilares aqui do Sebrae, né, como suporte de auto-administração, políticas, código de ética, análise de riscos. Eu gosto muito dessa questão do due diligence. Eu comecei a perceber assim que para pequenas e médias empresas é possível fazer um compliance estruturado, porque até as normativas internacionais, muitas delas nem exigem uma certificação. Então, eu sempre digo para você empresária que está aqui nos ouvindo, é muito importante organizar internamente toda a área trabalhista da sua empresa. E aqui não é só empregados, entra prestadores de serviços, entra também os terceiros, entre os estagiários, é todo fluxo de trabalho. E aí, gostei muito dessa tua parte que você fala, porque do engajamento dos empregados também tem muita reclamação, que ninguém se engaja. Mas aí a questão que eu te pergunto, né, e te questiono pela tua experiência, não estaria havendo uma ausência de diálogo das partes? Não haveria uma ausência de expectativas que não estão sendo acordadas? Porque no compliance a gente documenta tudo. Com certeza. Um dos documentos principais é o programa de integração. Né? Qual é a tua visão sobre isso? Como aproximar, né, já que nós estamos cuidando de um pequeno, média empresa, unindo toda essa tua experiência do compliance, do Sebrae, como é que a gente podia ajudar o pequeno e o médio empresário nisso? É excelente essa tua pergunta. Talvez ela não tenha uma resposta definida, né? Mas eu vejo da seguinte forma, como eu falei para você, eu entendo que a gente está vivendo um processo de mudança nas relações de trabalho, no mundo como um todo. Vivemos um momento de guerra, infelizmente, né? E que isso afeta diretamente as empresas, né? E a gente não percebe. É uma afetação assim tênue, né? Que acaba gerando alguns conflitos internos e a dificuldade até a título de afastamento mesmo, né? Cada um no seu silo, como você colocou. Então, quer dizer, se eu sou assessor jurídico da instituição, eu só tenho que elaborar contratos. Se eu sou da área de contabilidade, eu só tenho que emitir nota. Se eu sou da área
fim, eu só tenho que trabalhar a execução e a entrega da venda do produto. E vejam, muitas vezes essa multidisciplinariedade não acontece, né? Eu sempre digo que a assessoria jurídica é um órgão transversal dentro da instituição. Eu conheço o Sebrae como um todo, porque tudo passa por mim, né? Então isso pode ajudar muito a alta direção nessa questão. E essa sinergia entre áreas me parece que tem muito a ver com as relações de trabalho, porque hoje a gente tem um conflito muito grande, né, Alexandra? Especialmente na jornada, né? Eu sempre digo isso quando a gente vai negociar o acordo coletivo do Sebrae, por exemplo, né? É um momento em que, quando a gente passa de um período de pós-pandemia, né, em que o celular, o tablet é o que eu chamo de neo-escravidão, né, porque a gente trabalha 24 horas por dia, e muitas vezes a alta cúpula não percebe isso, porque, por exemplo, a gente pode ver um movimento por parte das grandes empresas em continuar obrigando colaboradores que pensam, que fazem trabalhos intelectuais, a trabalhar dentro das suas próprias sedes. E eu não sou contra o trabalho presencial, né? Eu acho que o trabalho presencial, ele ativa a cultura local daquele trabalhador, né? Ele faz com que você troque experiências. Mas será mesmo que é obrigado hoje você trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 18, com intervalo de 1 hora? Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que isso implica muito na questão de compliance. Porque na medida em que não há um agrado por parte do colaborador e também por parte do empregador nesse sentido, dificulta qualquer tipo de outra conversa, né? Então eu entendo que o plano de fundo dessa discussão envolve muito as relações de trabalho, né? E a partir dali também essas relações de integração. Porque vamos ser sinceros, hoje eu trabalho numa instituição que tem 300 funcionários, que é o Sebrae. Além dos 300 funcionários, nós temos mais de 1.000 terceirizados, né? Ou seja, a nossa força de trabalho é terceirizada, na sua maioria. A maioria das pessoas fica muito insatisfeita quando eu tenho, por exemplo, um programa de integração em compliance para assistir. Porque não tem tempo, porque não consegue ouvir, né? Porque a jornada dele é muito forte, muito pesada, porque ele gasta 2 horas para chegar até o Sebrae, porque ele gasta mais 2 horas para voltar. Então eu entendo que a organização precisa colocar prioridades, e o compliance é uma prioridade da organização, acima de qualquer situação. Porque muitas vezes pessoas mais antigas, gerentes mais antigos que coordenam áreas, exigem a presença de pessoas, e isso não significa que ele tem produtividade, né? Então acredito que quando a gente conseguir reestruturar e reorganizar as relações de trabalho, eu entendo que o compliance ele vai naturalmente ser algo a ser discutido. Porque ética, compliance é algo que todos querem saber. De que forma? O que está valendo? O que não está valendo? Mas não impondo para o colaborador no meio de uma execução. Vou dar um exemplo para você. O Sebrae ele tem uma realidade de execução, né? Hoje nós somos uma entidade de 300 milhões de reais só em Santa Catarina. É uma execução altíssima. E normalmente os nossos projetos eles começam a ser executados a partir de maio, junho, julho, né? Quando chega agosto, o colaborador já não consegue fazer mais nada, né? Se eu coloco um programa de integridade para ele assistir em novembro, olha, a audiência vai ser baixíssima, porque ele tem que executar, ele tem metas para atingir, né? E aí ele coloca a meta acima do compliance. Então eu entendo que o trabalho que tem que ser feito pela alta direção é colocar prioridades. Metas são importantes, produtividade é importante, mas de que forma nós podemos ser mais produtivos? E isso tem muito a ver com a atuação trabalhista, né? Na forma da gente pensar as relações de trabalho pós-pandêmicas, né? E com toda a propriedade tecnológica que a gente possui hoje, né? É bem importante eu ressaltar aqui que muitas vezes há uma vontade do empresário, da empresária, modernizar a sua empresa. Mas eu sempre digo a eles, né, nos comitês de compliance, primeira regra é interdisciplinar, multissetorial, sempre tem que ter um representante da alta administração. Empresa familiar, que é muito comum em Santa Catarina, tem que ter um representante. Claro. Né? Sempre um RH, um gestor da área financeira. Eu uno as áreas e é impressionante que eu começo a perceber que o primeiro, segundo mês é de mentorias sobre compliance, né? Sensibilização. Sensibilização. Uhum. Eu começo a perceber que eles vão se conversando, que eu faço uma pergunta, um olha para o outro. Então eu consigo extrair, eles percebem que eles precisam se conhecer, por incrível que pareça, os processos.
não como pessoas, os processos. E dali a gente consegue dar, digamos assim, o feedback. Por exemplo, vamos fazer treinamentos, porque o engajamento de um empregado vem com a capacitação. E aí tem aquela grande frase que não é minha, virou até um clichê da internet, de grandes coachings, que é: eu contrato o empregado pelo hard skills e eu dispenso pelos soft skills. Ou seja, em outras palavras, eu analiso um baita currículo e o contrato, mas eu acabo demitindo porque esse empregado ele não tem os aspectos necessários, eu digo, que não estão fortalecendo o meu vínculo com ele. A empatia, a relação. Flexibilidade, modernidade, entre tantos outros requisitos. Aqui, conforme a empresa tem suas missões e valores. Então, eu começo a perceber cada vez mais que o vácuo ele existe. Então, quando a gente mostra, e geralmente quando a gente tem um problema, a gente não enxerga. Então, quando a gente mostra através das ferramentas do compliance, então eu gostei muito da tua fala, porque a gente tem sim. Como é que eu vou criar um código de ética, ou código de ética e conduta, se não está claro para o empregado o que ele faz para começar na empresa? Exatamente. Segundo, se não está claro para o empregado quais são as expectativas do empregador com relação a ele. Se o empregado tem demandas mais modernas, porque a empresa quer se modernizar. E aí entra a flexibilidade da jornada. Quando eu consigo numa empresa, porque a gente faz estudos com os empregados, né? É feito às vezes eu pego até assessoria sobre questão de clima, porque como é que eu vou criar um regulamento, um código de ética e conduta, se eu não sei as expectativas dos meus próprios empregados? Não quer dizer que eu vou, com essa iniciativa, fazer todos os desejos, não é isso. A meta é eu tenho que encontrar qual é a cultura da minha empresa, qual é a cultura dos empregados, porque muitas vezes os ruídos acontecem porque não se enxergou que pode ser feita uma conexão. E entra muito da tua fala, né? Porque isso é que dá os conflitos. Se nós formos pegar os motivos aos quais se busca a justiça do trabalho, é na dor do ex-empregado. Ele tem algo que ele não gostou. E muitas vezes é pessoal. É uma relação emocional, né? Emocional, né? Não tenho dúvida. Então, frente a isso tudo, como é que você vê para garantir, né, essa capacitação dos soft skills? Eu sei que a capacitação técnica é importante, eu acredito que tu concordas comigo, mas eu quero te ouvir, claro. Fique à vontade para discordar. Não, imagina. Como é que você vê essa questão da capacitação desses empregados? Então, esse é um tema muito interessante, né? A gente tem trabalhado muito isso dentro da instituição Sebrae. Veja, como eu falei, é um desafio enorme para o nosso RH de fazer a capacitação de soft skills. A gente sabe que o Sebrae hoje ele é reconhecido, é a 6ª marca mais reconhecida do Brasil, né? É uma marca inovadora, né, que promove a inovação. Hoje o ecossistema de Santa Catarina ele é desenvolvido pela instituição, mas internamente ainda existem muitos desafios, né? Muitos desafios. A gente tem, por exemplo, um público de colaboradores que tem 30, 40 anos de casa, né? E muitas vezes, e eu sempre digo isso, inovação não diz respeito à idade, né? A pessoa mais inovadora que eu conheço tem 92 anos, que é a minha avó, Solange, né? E ela é muito inovadora. Tá, e diga-se, desculpa interromper, que eu admiro a doutora Solange, porque quando eu comecei a advogar, para mim ela era um espelho, e é ainda, né? Espelho, eu digo, uma grande mulher. Eu acho que você é a continuidade dela. Obrigada. Né? O profissional desse gabarito, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença, e para mim, liderança feminina hoje é o que está em voga. Mas continuando, assim, então é um grande desafio essa questão de habilidade soft skills. Hoje você tem mecanismos, tá? Existe um mecanismo muito interessante que foi aplicado no Sebrae que se chama Human Guide. E esse mecanismo, por conta de perguntas e respostas, por meio de perguntas e respostas, você identifica quais são as suas habilidades, efetivamente. O que o Pedro Pirajá tem de habilidade? Ele se comunica bem, a gente sabe. Ele fala, ele consegue articular bem a situação. Mas qual é o defeito dele? Isso é difícil da gente falar, porque a gente só fala de habilidades, né? A gente só fala do que a gente é bom, mas é aquilo que a gente tem dificuldade. E o Human Guide, ele faz um mapa das suas habilidades. A partir dali, hoje, o nosso RH tem trabalhado muito isso conosco diretamente, de uma forma muito pontual, né? Oferecendo capacitações específicas para aqueles que, por exemplo, não sabem se comunicar,
né? Você vai fazer um curso de media training, por exemplo. Você vai fazer um curso de oratória para poder se comunicar, para poder desenvolver e sair da sua zona de conforto, né? Que é o que a gente está falando hoje. Como é que a gente faz para estar num podcast aqui saindo da sua zona de conforto? O que não é fácil, gente. Sim. Não é algo simples, né? A gente tem que estar aqui, a gente tem que se preparar, a gente tem que fazer um roteiro, a gente tem que pensar naquilo que a gente vai falar. Então, esse Human Guide me parece que foi uma ferramenta muito bacana aplicada dentro da instituição. Hoje o RH tem trabalhado isso diretamente nas capacitações, porque a gente tem percentuais, né, dentro do orçamento do Sebrae de capacitação. Por exemplo, na minha área, que é a jurídica, eu tenho atuado fortemente nessa questão de soft skills. Por quê? Porque hoje um departamento jurídico ele não pode ser mais considerado aquele que diz não. E a verdade é que ainda é esse tipo de pensamento. Eu tenho, inclusive, trabalhado comunicação para que as pessoas tenham consciência interna de que o jurídico pode ser um amigo, um aliado. Me procurem antes do problema, né? Vamos construir um projeto em conjunto. Porque quando chegar em mim, eu não vou dizer não, eu vou dizer sim, já trabalhei nele. Né? E toda a minha equipe hoje do jurídico tem trabalhado muito firmemente nessas questões. Outras questões que a gente coloca muito na nossa equipe, né? Participação em eventos de inovação e tecnologia. É fundamental. Por exemplo, aqui vou fazer um jabá do Sebrae, mas o Startup Summit, que é aqui em Santa Catarina, né? Um dos maiores eventos de inovação do Brasil. Vale a pena fazer esse network. Ah, não tem advogado lá, não tem gente da minha área. Não interessa. São palestras extraordinárias, startups de todos os lugares. Conhecer o modelo startup de ser, né? Como é que a gente escala o nosso produto, de que maneira que a gente trabalha os erros e acertos dentro da nossa empresa. Então, eu acho que o soft skill ele é fundamental hoje, né? A gente sempre fala no ramo do direito, né? E eu tenho falado muito sobre o direito 4.0, o futuro da advocacia. Eu sempre digo que, claro que é fundamental o estudo do direito, sem dúvida nenhuma. A gente tem que estudar para o resto da vida, você sabe disso. Mas hoje é fundamental que você conheça o negócio. É fundamental que você conheça o core business da empresa do qual você trabalha. Porque não adianta mais só a matéria do direito. Você tem que conhecer o objeto. Você tem que estar diretamente ligado ao empresário. Isso é soft skills. Muitas vezes o advogado ele é muito bom tecnicamente, mas ele senta numa mesa de negócio e não fecha um contrato, né? E a gente ainda tem uma grande dificuldade na área do direito porque nós temos restrições. Então, se eu fizer um podcast falando sobre as minhas habilidades, será que eu posso? Será que eu não posso? O advogado vive com medo, né? Vamos ser sinceros nesse ponto. Então, o que a gente tem que evoluir é colocar as soft skills em primeiro lugar. Então, a gente, claro que o assunto de direito, eu sempre subentendo na minha equipe que a gente já tem uma advocacia especializada, né, capaz nas suas mais diversas áreas, né? E o que é legal da advocacia do Sebrae é que ela é multidisciplinar e eu amo ser multidisciplinar, eu odeio ser especialista. Eu adoro direito do trabalho, mas adoro direito e licitação, né? Então, eu atuo em todas as áreas, inclusive direito criminal, né? E a gente trabalha isso, mas o dia a dia é o desenvolvimento de soft skills, especialmente aquilo que você não é bom. É isso que a gente trabalha. Comunicação, tem uma advogada que não trabalha bem? Vem, vamos fazer media training. Tem uma advogada que escreve bem, mas não se porta muito bem numa reunião? Vamos trabalhar isso aqui. E aí eu acho que a gente vai desenvolvendo conjuntamente e também dando exemplo, né? Não, e com certeza isso engaja. Sem dúvida. E uma questão importante também é conhecer o cliente ideal. Você falou da parte da advocacia, mas é que eu queria também falar para o empresário, para a empresária, quando ele quer ampliar seus negócios, os próprios advogados e advogadas que nos seguem. Onde está teu cliente ideal, né? Então, muitas vezes a gente faz uma capacitação técnica, a gente muitas vezes entra no nosso núcleo, né? No meu caso do direito, eu saí, né? Eu digo, não é que eu saí, eu fui para outras frentes para conhecer quem. Eu preciso conhecer, e o que eu vou colocar como experiência própria serve para qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, quando o assunto é captação, negociação e fidelização de clientes. Perfeito. São esses 3 passos. Eu preciso conhecer as missões e valores desse cliente, mas onde está o cliente? Quem ele é? Qual é a essência dele? Quais são as dores que ele tem? Então, quando você fala dos eventos, quando você fala do próprio Sebrae, o network, ele é fabuloso justamente. Eu não vejo como
uma linha direta para fechar negócio. Eu vejo uma linha direta para você conhecer os seus parceiros. Ou aquele futuro que vai te contratar. Sem dúvida. Seja serviços. Aqui entra, né, no meu diálogo aqui contigo, Pedro, eu estou ampliando para a área do direito. Porque se eu não conheço meu cliente ideal, como é que eu vou inovar? Como é que eu vou captar? Hoje tem muitas ferramentas, né? Então, participar, e a minha pauta já desde 2021 é essa, a capacitação técnica da área do direito eu já fiz. E claro que é importante para a gente poder solucionar casos ou até antecipar cenários, mas quando a gente se aproxima dos clientes ideais, que pode ser mais de um, conforme o tipo de serviço, você consegue... Aí o network funciona. Não sei se você concorda com isso. Por isso que a gente precisa... Às vezes eu brinco com... de uma forma mais assim, para dar uma... Eu acredito que assim, para dar assim uma chacoalhada. Vamos sair da cadeira. Isso, vamos sair da cadeira. Perfeito. Vamos atrás, não fica acomodado. Eu tenho uma frase muito clichê nesse ponto que eu acho que é legal de dizer, porque é verdade. Essa é verdadeira, ela é antiga, mas ela é verdadeira. A advocacia e qualquer tipo de profissional liberal, trazendo aqui para os empresários também, é 30% inspiração e 70% transpiração. Se você não estiver na rua e se você estiver fazendo um trabalho repetitivo de petição, de recurso de revista da nossa geração aí de trabalhista, pare agora. Pare agora. A inteligência artificial vai fazer isso para você rapidamente, em muito pouco tempo. Né? Agora, o que sobra para esse advogado do futuro, esse empresário do futuro? As habilidades que a inteligência artificial nunca vai ter, que é a empatia, que é a criatividade e que é a inovação, que muitas vezes é confundida com tecnologia. Inovar não é tecnologia. Fazer inovação não é usar de tecnologia. Muitas vezes a tecnologia faz com que a inovação aconteça, mas inovar é fazer o mesmo de forma diferente. Como que eu vou executar a minha atividade de uma forma diferente e mais simplificada? Isso é inovar. E muitas vezes não uso nada de tecnologia. Eu uso, por exemplo, o networking, como você está colocando. Eu sempre coloco isso para o público da advocacia desse ponto. Assim. Muitas vezes a gente se entende como concorrente, e é mesmo. Mas esse concorrente pode ser um parceiro. Eu posso ter uma relação de parceria com esse cara e dentro de uma tese que eu estou desenvolvendo, ao invés de eu fazer para um cliente, eu faço para 1000. Né? Eu sempre digo isso. No estado de Santa Catarina, são 1 milhão de micro e pequenas empresas contra 50 mil advogados. Nós vamos perder essa guerra sempre. Sempre. Se a gente não der as mãos e entender que o colega do lado pode ser um parceiro, certamente nós vamos perder essa guerra. Por quê? Porque nós não vamos conseguir atender 1 milhão de micro e pequenas empresas. Voltando ao assunto de compliance aqui. Quantas micro e pequenas empresas estão adequadas ao compliance? Quantas micro e pequenas empresas, hoje esse dado eu tenho e eu posso trazer aqui para vocês, estão adequadas à LGPD, que é uma lei que já tem 2 anos. Né? Só para vocês terem uma ideia, há 2 anos atrás, tá, o Sebrae fez uma pesquisa de adequação à LGPD, 85% das micro e pequenas empresas não estão adequadas à LGPD, há 2 anos atrás. Sabe o que avançou de lá para cá? 5%. Nossa. Cheio de advogado, cheio de colaboradores, cheio de profissionais executando esse tipo de atividade e nós avançamos em 5%. Então, o networking, as habilidades, o soft skill hoje, ele é o que dita o jogo. Né? Claro que você tem que ter o hard skill, é óbvio. Você tem que ser formado em direito. É a base. Você tem que ter essa capacidade que a Alexandra teve, por exemplo, de ir lá para fora, de pensar o direito internacional, de trazer direito lá de fora, né, para dentro do Brasil, implementar isso de alguma forma aqui dentro e transformar esse direito. Mas você tem que ter habilidade de empatia. Você tem que conversar com o próximo para entender que o modelo de negócio está mudando. Falávamos aqui agora mesmo sobre essa questão trabalhista, né? Eu me lembro que na reforma trabalhista em 2017, muitos colegas nossos começaram a chorar porque 60% das ações trabalhistas diminuíram naquele período. Né? E hoje, eu trabalho num fundo de investimento de startup do Sebrae, o primeiro fundo de investimento de startup, e eu digo para vocês com toda a propriedade, nós temos investidores internacionais que a primeira preocupação deles é o compliance trabalhista. Eles não querem saber de nada, eles querem saber, aquela startup vai escalar? Ótimo, parabéns. Mas como é que está o trabalhista daquela startup? Como é que está a relação dela? Né? Então, gente, o que muda é o modelo para a advocacia.
Eu não vou mais oferecer soluções para ingressar com ações judiciais ou para defender ações judiciais, mas eu vou fazer como a Alexandra faz. Eu estou fazendo hoje compliance. Eu estou ensinando de forma preventiva a vir um fundo de investimento de fora e eu ter tranquilidade para receber esse dinheiro. Né? Não, e é bem importante também. Hoje eu estou muito, muito importante, porque assim, é impressionante o que está acontecendo aqui conosco, eu e você, é que assim, você está compartilhando tantas ideias bacanas, né? Tão modernas também. Eu consegui mapear em 2023 alguns tipos de clientes do compliance. E vou fazer o link com a tua fala. Os meus atuais, né, meus cases de sucesso, que ainda não terminei, de 2023, eu comecei com um cliente da dor. Né? O que é o cliente da dor? O compliance até 2022 não era obrigatório para alguns tipos de empresa, agora já o é, depois até posso comentar. Muitas empresas pequenas e médias não conseguem vender os seus produtos e serviços porque as grandes empresas, por terem compliance em face de investimentos também, de outras empresas, ou parcerias, ou fusão, incorporação, não importa o formato. Claro. Exigem que esse cliente tenha, no mínimo, um programa de compliance estabelecido em termos de políticas internas e principalmente do dealers. É quando eu comecei a trabalhar, principalmente entre 2022 e 2023. Agora já está aparecendo para mim o cliente da dor perante o Ministério Público do Trabalho, em que, por terem focos, não que tenha a prova Sim. de assédio, não é isso, assédio moral, assédio sexual, ou discriminação, ou acidente de trabalho, tem vários temas trabalhistas. O Ministério Público simplesmente negocia com a empresa o seguinte: tudo bem, eu investiguei a empresa, eu tenho uma predisposição a ajuizar uma ação civil pública contra a tua empresa, mas eu proponho um TAC em que você vai instituir o programa do compliance. Já está aparecendo. Claro. O terceiro é aquele que, em face da minha grande missão, por isso que eu digo que eu não tenho concorrente, a gente pode se unir, nós advogados, e os empresários que estão aqui nos ouvindo também, empresários, sem dúvida, são aqueles que, por estarem se capacitando, por estarem participando desses grandes eventos, vou citar novamente o Sebrae. De toda a diferença. Eles começam a perceber o seguinte: calma, eu não quero esperar a dor 1, eu não quero esperar a dor 2, eu quero crescer. Para o meu negócio crescer, eu vou usar o compliance, inclusive, para ser uma vitrine. E não tem problema nenhum, porque o programa do compliance, ele mostra o quê? A ética da empresa transcrita num documento. Vai mostrar os processos internos, vai mostrar um comprometimento, pelo menos do due diligence, que já vai ser a próxima pergunta, que não posso perder te ouvir sobre esse assunto, porque as empresas não fazem due diligence. Exato. Então, quando acontece, se a gente cita aqui os grandes problemas das redes sociais de grandes empresas relacionadas a crime, ou questões análogas à escravidão, ou temas de discriminação, se a gente falar de ramos econômicos, todo mundo vai lembrar. Perfeito. Só que quem praticou nem sempre é a empresa. Só que para efeito de compliance, para efeito de negócio, você é responsável por quem você contrata. Agora, deixa eu abrir um parênteses nessa tua fala, porque eu não posso perder esse fio da meada também. Existe um braço no compliance, a gente precisa aqui colocar públicos, né? Porque hoje, seja empresário, seja advogado, seja o que for, você está atendendo um tipo de público, né? E esse tipo de público da geração Z é um público completamente diferente, vamos ser sinceros, né? Sim. É o que eu sempre digo, hoje já não faz mais sentido uma empresa trabalhar com sede física, né? Porque a geração Z, ela não vem na sua sede física, né? Então ela quer saber de comprar pela internet, ela quer conversar com alguém pelo WhatsApp, ela não quer ter uma interação física, né? E isso faz com que a gente mude completamente, porque quando a gente fala, por exemplo, de um braço do compliance hoje, que é o ESG, né? Por exemplo, a responsabilidade socioambiental daquela empresa, eu garanto a você que esse é um diferencial competitivo, né? Porque, na verdade, as pessoas começam a querer comprar produtos com diferenciais competitivos nesse setor de responsabilidade socioambiental. Vamos lá, estamos vivendo chuvas torrenciais em Santa Catarina. Parece que o mundo vai acabar, né? E essa geração ela é muito preocupada com isso,
né? Se a sua empresa não estiver adequada com responsabilidade socioambiental, certamente você está ficando para trás. O seu produto pode ser excelente, mas se ele não tem responsabilidade socioambiental, ele não vai ser atendido por aquele público que quer comprar um produto. E muito provavelmente o concorrente que está fazendo isso, com certeza vai sair na sua frente, independente de qualquer coisa. Falei de dados aqui também, que é um braço da compliance, né? Hoje fica muito claro com a situação, e eu posso falar o nome aqui, Lojas Americanas, por exemplo, que era o maior marketplace do Brasil, que de um tempo para cá, por conta de problemas, tanto na área de compliance, quanto também na área de proteção de dados, hoje já não é mais um marketplace que as pessoas compram. E muito pouco tempo. Se você for perceber isso, é muito pouco tempo. Em menos de 2 meses, as pessoas, os compradores, começaram a migrar para outros marketplaces, né? Então, hoje, o empresário ele tem que ter esse olhar de qual geração a gente está conversando, né? E a geração Z vem com tudo, né? Eles vêm com essa intenção. Eu olho sempre para minha filha, eu sempre digo isso. Minha filha tem 11 anos de idade. Ela não quer mais saber de ir para o shopping center ver o Papai Noel, né? Ela quer que eu vá na internet e compre diretamente no Black November do 30, aquele que ela quer. Aliás, ela já sabe os links, se duvidar, ela copia, cola e manda pelo WhatsApp. Exatamente, só falta fazer o Pix. Mas eu precisava fazer esse parênteses. Não, mas é importante essa tua observação, porque eu tenho visto, né, muitas vezes, né, que aí tudo vai convergindo para a falta de comprometimento também interno, e a empresa ela precisa entender toda essa linguagem. E aí entra o ESG, que muita gente fica me perguntando. Eu primeiro digo, se não tem compliance, nem pense em ter ESG. Nem começa. E na questão do meio ambiente, o social. Então, hoje em dia, por exemplo, dá um exemplo clássico. Hoje, muitas vezes, a gente vê empresas ainda com aquele pensamento de regrar ou a barba, ou o piercing, ou uma tatuagem. Exato. Vou dar um exemplo bem assim, moderno, considerando não só a geração Z, sim, mas muitas pessoas modernas que já estão com outros olhares a respeito desse tema. Sim, esse tema. Sim. Então a gente começa a ver assim que o próprio cliente, ele não aceita se tu regrar e ele souber que você proíbe. Ele está tatuado. Exatamente. Ué, eu não me identifico. Hoje, o consumidor, ele não se identifica e ele não compra se a empresa não tiver um olhar mais humano, social, mais moderno sobre o social. E aí entra todas as políticas que o compliance reclama, que eu acho maravilhoso quando eu faço. Exato. Cartilhas educativas de assédio moral, assédio sexual. Não estou dizendo que a empresa tem, não é isso. Educar as pessoas, até para as suas próprias casas. Sem dúvida. Para serem pessoas que possam ajudar um vizinho. Não é só dentro da empresa. Nasce na empresa esse compromisso. Então, social hoje também é eu me comprometer em educar meu empregado, de eu poder esclarecer, de eu poder ampliar o seu conhecimento. Aí entra soft skills, mas entra também na questão ética de eu respeitar o outro. O diverso, né? O diverso. Exato. Eu entender as questões também do etarismo. Exato. Eu tenho que ter esse olhar. E muitas vezes a gente vê que se quer muito uma política, mas não é só fazer uma política. A empresa tem um percentual de pessoas de 50 a mais. A empresa tem um percentual, ela está cuidando disso, isso é ESG. Ela está cuidando disso, da até questão... o PCD, né? PCD, exatamente, que é uma luta, a lei já diz que é obrigatório. Que é obrigatório. Está previsto em lei, né? Então, o que mais me aproxima do compliance é que tem as normativas internacionais que são recomendações. Sim. Mas, no fundo, toda a judicialização brasileira é uma afronta direta, a maioria, hoje, saiu um guia do TST, que os casos hoje que estão crescendo de assédio moral, assédio sexual, atos discriminatórios, às vezes até, Pedro, um regulamento da empresa que ela não modernizou o pensamento, exatamente, não sabe, eu não estou colocando que é má fé, bem pelo contrário, é que nós precisamos que os dirigentes também caminhem dentro dessa sociedade, seja a geração Z, seja uma nova que vai vir, porque essas são as questões que a gente precisa cuidar. Você sabe, Alexandra, que eu participei agora esse ano de um curso muito interessante da Startse, 3 dias do programa de liderança, e eles trouxeram o case iFood.
tá? Bom, a gente viveu agora recente uma condenação expressiva, você sabe bem, contra a Uber, né? Que está seletizando aí aqueles que dirigem aplicativo, os motoboys e etc, né? E olha que interessante, por isso que eu quero colocar isso, porque complementa muito que a tua fala. O iFood, ao invés de criar um conflito com a justiça trabalhista, né, e questionar a legalidade daquela decisão e etc., ele fez o efeito inverso. Ele foi ao sindicato dos motoboys e foi identificar qual é a dor desses caras. E hoje o iFood tem muito menos ação do que o Uber, do que se aproximou a dor. Identificou, porque veja, eu tenho para mim, e aí é um pensamento do Pedro Pirajá, tá? Eu tenho para mim que essas pessoas que dirigem aplicativo, né, se elas tiverem um mínimo de direito, se elas tiverem um mínimo de zelo, elas não querem ser seletistas. Elas não têm interesse em ter a famosa carteira assinada. Agora, que elas tenham um mínimo de segurança. Sim, né? sim. E esse é o grande ponto, né? E o que o iFood fez? Foi ao sindicato dos empregados de motoboys da região e etc., conversar com eles para identificar, vem cá, o que vocês precisam? Olha, eu preciso de um plano de saúde. Eu preciso de uma revisão da minha moto diária para isso e para aquilo. E o iFood começou a agir dessa forma, tá? Então, se nós virmos as identidades em relação ao número de ações trabalhistas que o iFood tem... Despencou completamente. E é exatamente aquilo que a gente estava falando. Quer dizer, eu estou olhando para o humano, claro que eu estou trabalhando o meu business core, o meu negócio, mas também eu estou olhando para quem faz o meu negócio acontecer, que é a força de trabalho, né? E isso estabelece uma relação que minimiza muito o problema. Né? Então, quer dizer, é muito interessante esse case, né? E isso faz com que também os nossos governantes comecem a compreender um novo modelo de relação. Sim. Compliance é isso, né? A lei não existe, o projeto de lei também não, mas como é que eu vou tratar essa minha relação que não está aplicada à lei, né? Então, acho que esse é o grande ponto. Nossa, tá sensacional o nosso podcast de hoje. Pedro, eu tô assim encantada assim com tudo que a gente tá conversando, o tempo tá terminando. E eu quero te pedir, vai começar por você e depois eu finalizo, e passa um pensamento teu, uma frase de impacto, tudo que a gente conversou, se você tivesse até, você pode se direcionar ali para a câmera, dá uma sugestão, ou algo assim teu mesmo, do Pedro Pirajá, para o nosso empresário, a nossa empresária que está nos ouvindo. Eu acho que a gente pode finalizar esse podcast maravilhoso e quero dizer para você primeiro que eu quero sempre estar aqui com você. Muito obrigada. Acho que a gente pode trazer tantos assuntos importantes para os empresários, né, que estão nos ouvindo. Mas a frase principal é essa. Eu acho que hoje a gente vive um momento de transformação. Um momento em que a inteligência artificial impactou as nossas vidas, né? Então vamos voltar a ser humanos, né? Eu acho que hoje o que a gente precisa mais é estabelecer essas relações interhumanas, né? E diferenciar a máquina do que a gente faz. Antigamente a gente mandava e-mails com as nossas frases, com as nossas falas. Hoje a inteligência artificial já faz isso pra gente, né? Então, quanto mais nós conseguimos interagir dentro das nossas empresas, e por isso que eu falo, não é pra gente ficar pro resto da vida em home office, né? Porque isso faz mal, e há estudos nesse sentido de que o home office eterno faz mal para o ser humano, porque a gente precisa conviver em sociedade, né? Eu entendo que o trabalho humano é que vai fazer a diferença para esse processo de transformação. A criatividade vai fazer com que a gente consiga utilizar das tecnologias em prol do nosso negócio. Essa é a grande saída, né? Então, não se preocupem nos avanços tecnológicos que estão surgindo. Isso já aconteceu na fase da história, lá desde a época da Revolução Industrial, em 1800, com as máquinas a vapor, né? A gente está vivendo um processo de revolução tecnológica, né, que é muito mais acelerado do que a própria Revolução Industrial, mas a gente tem total condição de sobreviver a isso, né? Ninguém vai ser substituído pelas máquinas como no Exterminador do Futuro. Eu não tenho dúvida em relação a isso, né? Então, utilize da sua humanidade. Você que é um empresário que possui colaboradores, traga esse colaborador para você, entenda quais são as dores e os desafios dele. Utilize disso para a construção da conduta ética que a gente vai fazer dentro do compliance. O compliance vai te auxiliar
a fazer tudo isso, né? Então, utilize dessa relação humana para que a gente possa fazer grandes empresas. E, mais uma vez, empresas são pessoas, né? E a gente tem que dar continuidade a isso. Perfeito. Eu finalizo para contribuir com esse nosso segundo episódio, que uma empresa moderna, ela inova, ela capacita, ela constrói uma nova cultura, pequeno, média, não importa o tamanho da sua empresa, o compliance, ele é um método disruptivo, ativo, de sustentabilidade do seu negócio. Se a meta é crescer, se a meta é construir, o compliance trabalhista é a solução do seu negócio, na minha visão. Quero, então, já finalizar o nosso podcast e agradecer mais uma vez a participação de cada um de vocês, você empresário, você empresária, principalmente ao nosso patrocinador exclusivo, Topcar Land Rover, luxo moderno sobre 4 rodas, no trânsito, escolha a vida. Muito obrigada, Pedro. Uma satisfação e te espero vê-lo mais uma vez aqui.